Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, eu quero ler somente um versículo para a nossa reflexão. Eu disse aos irmãos que o Espírito de Deus esses dias me tomou e me impulsionou para trazer uma palavra para o coração da amada igreja. Eu saltei de uma quarta-feira, depois do domingo, depois novamente da quarta-feira, mas hoje não tem como, eu vou ter que falar ao coração dos irmãos essa palavra que o Senhor tocou no meu coração. Tenho que falar essa palavra. Uma das coisas que mais me fez correr de ser pastor é essa ideia de que a gente tem que, às vezes, estar interferindo na particularidade da vida dos outros. O pastor é isso. Ele interfere na particularidade da vida das pessoas. Isso é muito ruim, no sentido humano, é claro. Mas Deus chama os seus servos, porque precisa falar à sua igreja. E só tem uma forma de Deus falar com a igreja, é usando os seus servos. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá do juízo, da justiça, os homens, está dizendo que ele vai usar alguém para fazer isso. E essa mensagem nasceu no meu coração devido a uma conversa minha por mais de 2 horas com 2 jovens. E eu quero ler aqui o versículo 33. Vocês leiam, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, e toma o seu assento. E eu vou falar ao coração dos irmãos aqui uma palavra da parte de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Só mais uma vez. Podeis tomar os vossos assentos. Outra tradução diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E hoje uma das coisas que gera muito polêmica, desconforto para algumas pessoas, é você falar na igreja sobre usos e costumes. Sim ou não? Sim ou não? Inúmeros pastores evitam falar a respeito desse assunto. Outros até criam polêmica ao discutir também com relação a esse assunto, além de ser evitado, como eu disse. Outros distorcem, principalmente os pregadores de hoje, distorcem esse tema, não se fala mais. Nós que temos mais de 30 anos de crente, a gente sabe que os nossos pastores antigamente nos ensinavam tudo. O meu pastor que me ganhou para Jesus, ele me ensinava até como tirar a pasta de dente para colocar na escova. Ele dizia: você vai lá no comecinho, vai apertando assim devagarzinho, e vai tirando até chegar no final, que é para não extraviar. Ele ensinava a gente a se barbear, ele ensinava a gente a se vestir. Era mais do que pastor, era pai também. E a igreja aprendia e glorificava a Deus, porque tinha esse homem de Deus que nos ensinava.
Mas o liberalismo teológico, ele tem crescido muito nos dias que vivemos e tem classificado esse tema, usos e costumes, como sendo algo relativo e cultural. Em outras palavras, só tem validade dependendo da época em que nós vivemos, né? Ou do lugar em que nós estamos. Segundo o liberalismo teológico, se eu for então para uma aldeia de índio, chega lá eu tenho que me despir das minhas vestes e viver a semelhança deles, porque é cultura. Não é verdade? Né? Se nós vivêssemos na época dos incas ou dos astecas, a gente tinha que se pintar daquele jeito, colocar coisas no nariz, nas orelhas, encher o corpo de barro, porque é cultura. O liberalismo teológico, ele traz essa ideia e ela tem sido abraçada por muita gente, principalmente os crentes mais jovens, que embora às vezes até mesmo tenha nascido dentro de um lar conservador, um lar cristão conservador, eles vem aderindo a essa ideologia. E isso tem trazido mudanças muito grandes no seio da igreja. Aí você diz assim, pastor Divino, mas hoje é ceia, né? Os hinos falou de ressurreição, falou da morte de Jesus, falou de perdão de pecado. E aí o senhor quer falar sobre usos e costumes no dia da ceia? Se nós acreditamos pela fé que ao participarmos do pão e tomarmos do cálice pela fé, nós estamos participando literalmente do corpo de Jesus pela fé. Eu estou dizendo pela fé, não é transubstanciação, é pela fé. Nós estamos crendo que esses alimentos aqui são sagrados e equivale a isso, pela nossa fé. Eu tenho que acreditar que o sacrifício que Cristo fez por nós e o corpo dele, o sangue dele está exposto numa mesa para participarmos, tem que valer a pena, sim ou não? Tem que valer a pena, nós temos que fazer jus a isso. Mas alguns estão dizendo aí que é cultura, estão dizendo que isso é relativo, né? Depende da época. Quem nunca ouviu, eu já ouvi isso, eu sou formado em teologia, fiz curso básico, curso médio, curso avançado, especialização em pelo menos 8 matérias, e estudo teologia já tem mais de 20 anos. Uma das coisas que eu mais ouvi em sala de teologia é essa frase: doutrina é doutrina, costumes é costumes. E essa frase ela tem sido o ponto culminante para que a identidade da igreja esteja em decadência. Sem contar que a essência espiritual da igreja também decaiu. A partir disso, houve um tempo que um pastor como o pastor Divino Neves, conservador, quando chegava nas igrejas para pregar, o povo recebia com aquela alegria. Oh, chegou o pastor Divino, em nome de Deus, Deus vai falar e tal, porque conhecia aquele conteúdo do que você ia pregar. Hoje, esses dias eu fui pregar num congresso, o irmão me pegou na porta, me trouxe na porta lateral. Quando eu cheguei na porta lateral, os obreiros estavam no púlpito, eu ouvi quando um pastor disse assim: é ele que vai pregar? O outro disse: é. Ih, estragou a festa. É ele? Estragou a festa. Mas não estragou não, porque o Espírito de Deus ainda fala através dos conservadores. Foi uma bênção. Mas hoje há essa concepção. Eu perguntaria: quem é mais valorizado? Quem fala mentira ou quem fala a verdade?
A igreja. Quem é mais valorizado? Quem fala mentira ou fala a verdade? Que tipo de pastor você almeja? Aquele que massageia teu ego ou aquele que confronta teu erro? Qual é a igreja que você procura? Aquela que está perto da sua casa ou aquela que está perto da Bíblia? Eu acredito que ainda que doa, você prefere ouvir a verdade. Se você chegar num médico e tiver com câncer, e ele olhar e ficar com pena de você, e dizer para você, não, é só uma febrezinha, uma infecçãozinha, vai para casa, toma aí alguns remédios e está tudo bem, para tentar te privar da dor, o dia que você souber a verdade, você vai ficar com ódio daquele médico, porque ainda que doa, você quer ouvir a verdade. Então diga glória a Deus, porque você ainda ouve a verdade. Em poucas igrejas se fala sobre esse assunto. Talvez porque muitos líderes têm secularizado as suas mentes. Talvez porque eles temem alguma represália dos crentes da igreja, ou perder alguns crentes. O que eu sei é que devemos ensinar a igreja que nós precisamos ser diferente em tudo do que o mundo vive, principalmente nos seus usos e costumes. Não porque seja doutrina de homens, como alguns dizem, mas porque é a vontade expressa de Deus para a vida do seu povo. Deus sempre quis que o seu povo fosse diferente do sistema. No livro de Levítico, capítulo 18, eu quero que vocês coloquem aí, por favor. Versículo 1 ao versículo 4. Lá no início, quando Deus estava ditando as leis cívicas, morais e espirituais para Israel, o Senhor dirigiu as seguintes palavras. Verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo os costumes da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo os costumes das obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os costumes das nações. Deus separa Israel, leva para o deserto e começa a ensinar seus princípios morais e espirituais. E a dica que Deus dá para Israel é que eles nem tragam toda a influência de 400 anos que viveram no Egito, não leve com eles para Canaã. Ao chegar em Canaã, não se acostumar e nem copiar o costume daquelas nações e nem adorar os seus deuses. E o verso 4 diz: fareis conforme os meus juízes e os meus estatutos guardareis, para que andais nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. A vontade expressa de Deus é que seu povo seja diferente em tudo. Diferente. Deus deixa claro a Israel que os costumes das nações em todos os aspectos eram nocivos tanto à vida espiritual do povo, como também à santidade dos mesmos. E explica que o sistema social do mundo ele é tão corrompido que ultrapassou o limite da sua misericórdia. Lá atrás, quando Deus chama Abraão, no capítulo 15 do livro do Gênesis, verso 13 ao 16, diz assim: então disse o Senhor a Abrão:
saiba de certo que peregrina será tua semente em toda a terra que não é sua, servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Há uma medida, há uma taça que Deus vai tolerando, que Deus vai deixando, ela vai se enchendo, e o mundo vai enchendo essa taça com toda a sua rebeldia, com todos os seus pecados, com todas as suas más obras, com todos os seus maus costumes, com todos os seus adultérios, suas prostituições, a sua idolatria, vai enchendo, e quando essa taça de Deus se enche, o juízo de Deus se manifesta. Há um limite para a misericórdia de Deus. Deus disse a Abraão: vai rodeando, até que a taça dos amorreus se encha. Quando encher, eu vou tirar eles da terra, e vou colocar vocês lá, e vocês tomarão posse dessa terra para viver nela. Perceba que a degradação moral das nações, ela vai tomando corpo aos poucos, até chegar a uma medida que Deus não suporta mais. Por essa razão, Deus faz questão de estabelecer uma forma de vida espiritual e social diferente que o mundo vive, para que o seu povo seja reconhecido como povo exclusivo de Deus. Vamos para Êxodo. Vocês estão acompanhando a leitura? Capítulo 19, versos 5 e 6, eu vou ler porque eu preciso correr aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz, e guardarem o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular, ou peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus tira uma nação idólatra de costumes perversivos e coloca a nação de Israel, aplicam as suas leis e diz para aquele povo: vocês são povo peculiar meu. Não é reino humano, não são leis humanas. Eu vos escolhi, vos separei lá atrás, tirei Abraão da sua terra, da sua parentela, e comecei a trabalhar os meus princípios morais na vida de Abraão. Porque eu quero um povo para mim, estava dizendo Deus, que vivam minhas leis, que sigam os meus costumes, que aprendam o quê? O versículo que eu vou terminar de ler aqui agora, versículo de número 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Sabe quando Deus diz assim: você é reino sacerdotal? Deus está dizendo que a igreja, o povo de Deus, é o único povo que tem acesso direto ao trono aonde Deus está assentado. Vocês é o único povo que eu abro a porta do céu e deixo vocês entrar até a minha presença. Vocês são reino sacerdotal, vocês são povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus sempre quis que o seu povo fosse diferente de tudo que existe aí fora. E é claro que a palavra aqui é para reflexão. Não quero exigir que você dê muito glória a Deus, isso é só se você for concordando. Mas a segunda verdade é o dever espiritual e moral da igreja. Há um propósito, além de ser povo exclusivo de Deus, que Deus determinou para a sua vida, é que você influencie os demais povos através daquilo que Deus tem te dado. É que pessoas são ganhas. Quando a Bíblia fala de Babilônia e da sua idolatria, Deus diz assim:
Paulo repete isso lá em Coríntios: sai dela, povo meu, e não vos contaminareis, e eu vos receberei como filhos, e serei para vós pai. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim: tornem-se eles para ti, mas tu não tornes a eles. Eles venham e queiram viver a liberdade santa pela qual Deus nos chamou, mas nós não devemos viver aquilo que eles estão vivendo hoje. E uma realidade que eu trago para a igreja: por que a igreja sempre é atraída pelo que existe lá fora, e ela tem pouca força para atrair de fora para dentro? Eu às vezes sinto saudade de um tempo, amada igreja, que os pecadores lá fora diziam assim: se um dia eu tiver que ser crente, eu quero ser crente da Assembleia de Deus, porque aquele povo é crente. E por que eles viam isso? E por que eles queriam isso? O poder de influência da igreja precisa ser forte. E a igreja só pode mudar o mundo através da santidade na sua vida. A igreja não vai mudar o mundo em cima dos palanques, das manifestações, tentando combater A e B. A igreja vai vencer o mundo se ela entrar em santidade, se ela viver em santificação, se ela ser diferente do mundo, e Deus começar a agir o seu poder e a sua manifestação na vida dela. Se o paralítico voltar a andar no nosso meio, o cego voltar a ver, o surdo voltar a ouvir, aleluia, o morto ressuscitar e as vidas se transformarem, a igreja vai mudar o mundo. A igreja tem deveres. 1 Pedro capítulo 2 verso 9, Pedro diz assim: vós sois a geração eleita. Ele repete o que Deus diz lá em Êxodo: vós sois o sacerdócio real. Eu estou falando para a igreja. Vós sois a nação santa, o povo adquirido. Presta atenção. Entre milhares de pessoas que existem nesse mundo, Deus te procurou a dedo e te achou, e te separou, e te selecionou, e lhe trouxe para a sua presença. Você foi adquirido. Deus te procurou. Jesus diz assim: não foi vocês que me chamou, não foi. Não foi vocês que me escolheram. Você não escolheu Deus, eu não escolhi Deus, Deus me escolheu. Você é o povo adquirido. Para quê, pastor? Para anunciar as virtudes dele. Sabe como é que o mundo vai entender que existe um Deus santo? Se você for santo. Sabe quando é que o mundo vai conhecer um Deus puro? Se você for puro. Sabe quando é que o mundo vai conhecer um Deus que tem princípio moral? Se o mundo olhar para você e ver que você se veste diferente do que o mundo veste. Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não estamos mais nas trevas, vivemos sobre a luz de Deus. A Bíblia diz, se eu não estou enganado, em Isaías 59, verso 1 e 2:
eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Está entre Isaías 59, 60, 61, 62, acha lá. As trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos. Tudo que você vê nesse sistema ético que existe hoje aí fora é trevas e é escuridão. Mas o versículo diz: mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Quem ainda é portador da glória de Deus? Aleluia. Aleluia. Nesse conceito apresentado pelo apóstolo Pedro, nós vemos claramente que existem deveres irremediáveis e que a igreja precisa cumprir. Dentre eles, apresentar ao mundo um novo modelo de vida espiritual e moral, os quais revelam a pureza de Deus em todos os aspectos. O mundo só pode ver e conhecer essa pureza através da igreja. Se a igreja não se porta diferente do mundo, aí o mundo nunca, jamais vai conhecer essa essência pura de Deus. Jesus chama os discípulos e vai pregar o seu sermão da montanha, o maior sermão que até os grandes filósofos se encantam até hoje com aquilo que Jesus pregou. Depois que ele faz a introdução daquela grande pregação, que pega 3 capítulos de Mateus, ele olha para a igreja e diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, a não ser ser pisado pelos homens e ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma luz embaixo do alqueire. Ou seja, a tua essência moral, que alguém diz assim, que é só no coração, está escondida. Eu não posso pegar a minha luz da essência moral e dizer que Deus quer só o meu coração, porque se ela não se exteriorizar através dos meus feitos, da minha atitude, ninguém jamais vai conhecer a luz que existe em mim. E ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se esconde uma luz debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que a luz dela pegue todo mundo que está na casa, e todo mundo veja essa luz. E ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo assim: uma menina crente, uma moça crente, uma mulher crente, quando andar na rua, não é para tirar assobio dos ímpios e nem ser chamada disso, daquilo, é para que eles tenham temor e glorifiquem a Deus que está lá em cima, através do bom procedimento de uma moça e de um rapaz crente. Mas dificilmente dessa geração você vai ouvir no Instagram de uma moça, e até mesmo de uma irmã casada, de um homem casado, de um rapaz da igreja, de um obreiro, alguém mandando a mensagem dizendo: olha, eu também quero ser crente, porque eu tenho visto que você é uma mulher de Deus. As palavras que são enviadas é uma luz debaixo do alqueire, é um sal que perdeu a capacidade de transformar o sabor das coisas. Mas resplandeça a sua luz nesse mundo de trevas, porque, irmãos, eu sempre digo isso e vou sempre dizer: o maior
privilégio na vida de um pregador, pastor Vicente, não é ele pregar com maestria e arrancar glória a Deus da igreja. Você cria aí umas 5 palavras de efeito e solta ela aqui que o glória a Deus vai sair. O maior privilégio é um ímpio lá fora que não conhece a Deus, só pelo seu comportamento, glorificar o nome de Jesus através da sua vida. E isso é privilégio. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Por essa razão a igreja precisa se portar de forma decente, com pudor diante do mundo, completamente desassociada do seu sistema social, para que possa cumprir na totalidade o propósito pelo qual foi chamada por Deus. Eu disse que essa mensagem foi inspirada através de 2 jovens que me chamaram, não aqui, eu estava em outro estado, não vou falar o nome, e eles disseram assim: pastor, esclarece para nós essa questão usos e costumes. Por que que algumas igrejas lá pode, lá usa, lá faz, outras igrejas não pode? Isso está uma confusão tremenda. Igreja do mesmo ministério, umas pode, outra não pode. Quem está falando a verdade? Quem está falando a verdade? Há uma confusão, há uma coisa na cabeça do povo, porque quem está falando a verdade, irmão? Ninguém fala a mesma língua. Eu disse: olha, vamos para os princípios. Tudo na Bíblia tem princípios. Diga, tudo na Bíblia tem princípios. O problema é que muitos dos jovens de hoje, e muita gente velha também, não se preocupa em conhecer, em estudar. Primeiro princípio, separação. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, anda na minha presença e ser, eu não ouvi, e ser, sai da tua terra, sai da tua parentela, anda na minha presença e seja perfeito. Deus estabelece separação. E Abraão sai e começa a aprender com Deus. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó faz aquela meleca toda na casa do pai, tem que fugir para Harã, fica na casa de Labão quase 21 anos. E quando ele sai de lá, a família de Jacó sai toda transtornada. Eles passam pela terra de Armor, aonde Siquém praticamente estupra a sua filha. Os 2 filhos, Levi, e quem era o outro? Levi e Rubens, quem era? Não me lembro. Foi lá e assassinou a cidade inteira. Jacó está preocupado. Aí Deus aparece para Jacó. Aqui é eu conversando com aqueles 2 jovens. Eu falei: eu vou ensinar para vocês princípio. Vocês têm que aprender princípio. De onde se originou a igreja? Não foi lá do começo da família de Abraão, passou para Isaac, depois para Jacó, e assim foi que a gente foi surgindo? Então tudo começa lá. Lá é o princípio. Aí Deus aparece para Jacó no capítulo de número 35, abre a Bíblia aí. Deus aparece para Jacó e diz assim no verso 1, 35 do Gênesis, verso 1: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Versículo de número 2. Deus apenas chama Jacó para ir para Betel. Betel é o quê? Casa de Deus, o lugar que ele consagrou para culto, adoração e sacrifício e oferta. Deus diz assim: Jacó, sim senhor, já
Cansou de andar fora da minha direção? Já, Senhor. Então agora vai para minha casa. Habita lá onde eu moro. Vai para onde eu estou. Faz um altar ao Deus que te apareceu e me serve lá. Aí o versículo de número 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Tirar os deuses estranhos, tirar a idolatria. Purificar. Você vai ver aqui agora o que é. E mudai as vossas vestes. Mudar as vestes não é trocar de roupa, é mudar modelo. Porque o sistema que a família de Jacó sai de Harã, da casa de Labão, completamente despradonizada daquilo que Deus chamou Abraão para ser. Quando Deus chama Jacó, ele bate o olho na família e vê que na família o negócio não está bem. Então ele pega e diz: olha, a partir de agora, tirem os deuses estranhos que estão no meio de vós. A mulher de Jacó não trouxe escondido os deuses de Labão, seu pai? Não estava escondido na bagagem da casa de Jacó? Porque estava numa família idólatra. Tirem os deuses estranhos do meio de vocês, porque a partir de agora a minha família só vai ter um Deus, o Deus de Abraão. Purificai-vos. E esse tipo de roupa que vocês estão vestindo aí também não serve para servir a Deus. Muda esse negócio aí. Vamos colocar uma roupa diferente. Vamos para o versículo 3. Eu estou falando de princípios. E eu queria tanto que você dissesse um amém, para você me empolgar a pregar isso em outro lugar. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Aí o versículo 4: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arregatas que estavam em suas orelhas, os brincos. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Tira o brinco, a pulseirinha, tira a corrente, tira o colar, tira tudo. Muda esse jeito de vestir. Vocês agora são crentes, meu povo. Vamos embora para a casa de Deus, vamos para Betel. Deus falou comigo, nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês são diferentes. E a família de Jacó abre mão de tudo aquilo, porque servir a Deus é renúncia. Se você não serve a Deus e não tem coragem de renunciar aquilo que Ele exige de você, jamais você conseguirá o céu. Porque servir a Deus é renúncia. E Jacó pega tudo. Não era só para um culto. Ele não estava preparando o seu povo para um culto, porque tem crente que se prepara para vir para a igreja. Quando sai da igreja, peteca tudo de novo. Não era para um culto, era para a vida. Jacó pega tudo, cava um buraco, esconde da família, enterra, joga fora, e sai com a sua família limpo, puro, purificado, transformado para servir a Deus. Isso é princípio. Quem está orando por mim? Aí Jacó cresce, com 70 almas entra no Egito. No Egito se tornam escravos, e ali 40 anos eles passam naquele lugar. E você vai ver que o povo perdeu completamente o padrão em relação aos usos e costumes. 400 anos que eles estavam ali, se adaptaram ao sistema dos egípcios.
Quando saíram da terra de Canaã, eles levaram consigo não só a bagagem, mas também a influência e os costumes do Egito. Bastou uma oportunidade e essa influência maligna se revelou na vida deles. Veja, Jacó limpa a família e levanta o povo de Israel. Agora Israel é uma nação com mais de 2 milhões de habitantes. Vocês querem ver como é que estava o povo de Israel? Quem quer ver diz amém. Isso aqui é pregação de Santa Ceia. Sabia que Jesus está assistindo esse culto bem de pertinho aqui hoje? Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés e a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Aonde estava Moisés? Na presença de Deus, recebendo as leis. Eles não aguentaram esperar 40 dias e já começaram a aderir aos deuses estranhos. Faz um Deus para nós aí, Arão. Vamos continuar lendo. E Arão disse: olha aqui como é que estava o povo: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, e das vossas mulheres, e dos vossos filhos. Até a molecada estava de brinco. Esse negócio não é de hoje não, irmão. Isso é antigo. E os homens de Deus sempre tiveram dificuldade com essas coisas. Dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém, Jesus. Só ouvi um amém. Só um amém. Isso aqui não é para afrontar ninguém. Eu não tenho interesse de fazer ninguém ficar com vergonha. Eu tenho interesse de te ajudar a ser esclarecido. Busca na história das civilizações o que representava as joias de ouro. Elas representavam cultos idólatras. Os sacerdotes usavam para servir a idolatria. Quando se colocava um pendente na orelha, significava servo voluntário. Quando se colocava corrente nas mãos ou nos pés, significava escravo de um Deus. Busca nas civilizações antigas, nas religiões antigas, e você vai ver tudo isso associado a culto pagão. Não era do povo de Deus. O negócio é que o povo de Deus, aos poucos, vai se aperfeiçoando, vai gostando, vai aderindo, e daqui a pouco está todo mundo usando. E não percebem que a glória de Deus para de se manifestar. Eu ouvi de um jovem pregador dizer assim: pastor Divino, o senhor tem que ouvir que os pregadores de hoje são muito mais sábios do que os pregadores do passado. Falei: com certeza. Tem mais conhecimento, mais sábio não. Os pregadores de hoje têm mais conhecimento, só não tem a unção. Porque com tanto conhecimento de teologia que existe hoje em cima do púlpito, os milagres não se manifestam mais. Nossos pais na fé não tinham, mas levantava a mão, e eu duvido alguém ir para casa doente. Charamanta calabacheia, remancho viacai, tilamanamacheia. Eu duvido que num culto de Santa Ceia como essa, pelo menos Deus não tinha levantado 10 profetas para falar no meio do povo. Havia contato, havia intimidade. Nosso altar fervia. Nós estamos vivendo o tempo que tem que obreiro receber batismo com o Espírito Santo de novo. Oh, meus irmãos,
Essas coisas só servem para empurrar o povo da presença de Deus. Fica claro aqui que esses atavios só servem para estimular a idolatria no meio do povo de Deus. Então, por essa razão, fez-se necessário Moisés fazer uma limpeza cultural. Olha o versículo, capítulo 33 do Êxodo, por favor, do verso 1 ao 6. Tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão disse: arrancai. Eu estou repetindo aqui, né? Eu até parece que perdi aqui eu perdi aqui o texto que eu queria, do Êxodo capítulo 33, do verso 1, coloca aí para mim, deixa eu ver se é o mesmo aqui, se não copiou errado, por favor. Capítulo 33, isso, verso 1 ao 6, eu vou ler aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Eu quero que você preste atenção num detalhe aqui. Até o capítulo de número 32, Deus vem falando assim, ó: Moisés, diga ao meu povo. Moisés, manda meu povo. Moisés, leva meu povo. Moisés, fala isso com meu povo. Deus está falando e dizendo: é meu povo, é meu povo, é meu povo. Quando faz o bezerro e o povo cai na idolatria, nesse versículo aqui, o Senhor diz assim: agora vai, sobe tu e o povo que tu fizeste subir da terra do Egito. Daqui para frente você não vai encontrar Deus falando, dizendo assim como com Israel: meu povo. Deus vai dizer assim: esse povo, o teu povo, os filhos de Israel. Mas o sentimento de Deus muda com o povo. Pode ler. E quando você vê falar assim, é o meu povo, é um profeta falando em nome de Deus. Olha aqui: tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, a tua semente darei. Vai, verso 2, vamos rapidinho. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Verso 3. E a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto este povo é obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Verso 4. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Verso 5, por favor. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, aqui é Deus mandando: tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Se limpa, se purifica aí, que eu quero saber aqui o que eu vou fazer com vocês primeiro. Mas santifica, se purifica aí agora, todo mundo. Deus vai tomar uma decisão. Olha o versículo 6. Moisés vai fazer a mesma coisa que Jacó fez lá atrás. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ali Moisés também enterra esses atavios, e o povo vai embora limpo de novo. Se essas coisas não são importantes para Deus, por que Deus mandou tirar? Se o jeito que eu me visto, Deus não se importa, porque alguém diz assim: Deus não se importa com roupa. Então por que Deus não deixou Adão vestido com aquelas folhas de bananeira? Quando Deus chegou lá no Éden, que Adão estava escondido, a Bíblia diz que eles fizeram um avental de folha de bananeira. Deus olhou e: não. Adão, sim, esse tipo de roupa não serve para crente. Não, Senhor, não, vou fazer roupa decente. Foi lá, matou um animal, e eu acho que era um animal grande, tirou o couro e fez uma roupa de couro para Adão,
e uma roupa de couro para Eva. Avental não tampa o corpo, só uma parte, para Deus não serve. Folha, daqui a pouco seca, não presta mais. Eu quero é ver couro acabar. Eu quero é ver você ver alguma coisa escondida de trás de um couro. Deus se preocupa com o teu jeito de vestir. Deus se preocupa com o teu jeito de se maquiar. Deus se preocupa com os ornamentos que você põe no templo do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Você já parou para entender aquele versículo que Paulo diz à igreja de Corinto? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, o corpo que você tem não te pertence, pertence a Deus. Então você só pode colocar nele aquilo que Deus quer que você coloque, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo. Aí diz assim: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você e o seu corpo pertencem a Deus. Eita, glória a Deus. Quando eu li para a irmã Deuteronômio capítulo 22, o versículo 5, não existirá traje de homem na mulher e não existirá traje da mulher no homem. Aí a irmã disse assim: pastor, mas vamos falar de calça. As calças hoje não tem o modelo do homem, o modelo da mulher? Sim ou não, irmãos? Muito bem, eu disse: então você não vai se escandalizar se eu fazer um vestido a estilo homem. Eu posso fazer um vestido aí, dizer que ele é modelo de homem e começar a vestir para a igreja? Ela disse: não, pastor. Mas por que não? Se existe 2 modelos de calça, por que não pode ter 2 modelos de vestido? Aleluia. Paulo diz, e fala isso com letras claras: não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Que Ele te quer exclusivamente para Ele em santidade? Dá para perceber a quantidade de vezes que você deixa o Espírito de Deus triste, porque você, no decorrer dos anos, ao invés de melhorar, foi aprendendo a se desvestir? Eu disse que um dos versículos mais duros que eu acho na Bíblia está lá em 2 Pedro, capítulo 2, o último versículo, por favor, coloca aí. 2 Pedro 2, eu sou ruim de Bíblia assim para decorar versículo, eu sou muito ruim, eu decoro texto. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou ruim para decorar versículo. Capítulo 2, verso 2, verso 22. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao antigo lamaçal. Eu gosto da minha tradução. Você aceitou Jesus, você tirou tudo da sua vida como eu tirei. Você nunca mais fez, você jogou. Eu queimei roupa. Ninguém pregou para mim, pastor nenhum pregou para mim, eram os crentes. Eu via os crentes, eu já sabia como é que eu tinha que me vestir, porque eu via os crentes. O dia que eu aceitei Jesus, eu já cheguei em casa e já fiz um montão de roupa que eu sabia que eu não podia usar mais a partir daquele tempo. Peguei a chuteira, a camisa do Flamengo, peguei um bocado de coisa, a bola de futebol, queimei tudo. O tempo passa. As coisas se modernizam, o secularismo avança. Aí um dia estou eu lá no Jardim América, lá no Parque Amazônia, 5 horas da tarde, sentado no meu sofá, com a televisão na minha frente, assistindo o jogo do Flamengo. Aí de repente uma voz disse assim: o cachorro voltou
ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao velho lamaçal. Eu fui para a igreja aquele dia chorando, porque o que a gente vomitou lá atrás está comendo tudo de volta hoje. Paulo diz assim: mas fostes lavados, fostes santificados, para servir a Deus em novidade de vida. Aleluia, diga glória a Deus. Você foi chamado para ser diferente. Aleluia! A Assembleia de Deus do Veiga Jardim ama vocês, todos vocês. O pastor divino ama vocês. Você pode não entender, mas essa pregação nessa noite é uma expressão do amor que eu sinto pela sua alma. Eu poderia pregar outra mensagem, eu tinha aqui marcado na minha Bíblia aqui, ó, a última palavra vem de Deus. Que mensagem que ia ser bonita, hein? A última palavra vem de Deus, não vem do médico, não vem dos homens, é Deus que dá a sua última palavra. O Espírito disse assim: fala para o meu povo que eu ainda exijo santidade e transformação de vida. Eu quero o meu povo diferente. E acredite que eu não tenho um pingo de medo de não ver essa igreja encher. Ela vai encher de crente salvo, crente santo, transformado, porque Jesus é poderoso e vela pela sua palavra. Coloque de pé em nome de Jesus, eu não vou estender mais. Deus tem zelo por nós. Deus tem zelo por você. O céu te espera. Mas existe um padrão para a igreja. Eu não quero que você ande feio. Principalmente as mulheres, que quando se toca em questão de veste, vai mais nas mulheres. Eu não quero, minha filha, que você ande feia. Você pode andar muito bem vestida, com pudor, sem ser profana e sem induzir sensualidade. Uma moça pode ser elogiada sem precisar mostrar as curvas do seu corpo. Um rapaz pode ser elogiado sem ele precisar mostrar aí seus tríceps, seu bíceps, né? Tem uns moleques que usam aí umas calças apertadas, eu chamo elas de pé de bode, com palmo de cueca para fora. E tem menina que se invoca com esse tipo de coisa. Aí casa, cai na peia, passa fome, corre para o pai. Quando eu era jovem eu tinha preguiça de passar roupa. Eu morava sozinho e não gostava de passar roupa. Eu só usava roupa amassada. Eu só tinha um paletó. Eu usei ele 2 anos na igreja, todo culto, sem mudar, sem trocar. E as pessoas diziam assim para mim: você só tem um paletó só. Você veio com ele todo culto? Venho. E alguém dizia assim: divino, vai dar trabalho para casar. Casei com a menina mais bonita da igreja. Marrotado. Porque ela viu além. Há uma essência de Deus na sua vida que brilha mais do que determinadas coisas. Você não precisa chamar atenção com aquilo que você veste. Chama atenção com a presença de Deus que está sobre você.
Diga glória a Jesus essa noite. Receba essa palavra, seja diferente. Estão liberando, daqui a pouco muitas igrejas vão mudar, mas você não muda. Você é Daniel. Tenha coragem de ser diferente na Babilônia em que nós estamos vivendo. Diga para esse sistema, eu não vou me contaminar, em nome de Jesus. Quem ainda me ama diz amém. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Quem quer vir à frente aqui receber a oração, vem aqui rapidinho. Pastor, eu quero receber uma oração para tomar a Santa Ceia livre, com a minha mente tranquila, com a minha consciência tranquila. Vem aqui à frente, Jesus está presente aqui.